A figura mostra dois alto-falantes separados por 2 metros, emitindo uma nota musical de frequência f igual a 1 kHz. Considerando que a velocidade do som é v igual a 340 metros por segundo, determine a distância y em centímetros correspondente ao primeiro mínimo de interferência sobre o anteparo colocado à distância d igual a 10 metros. Este problema é um problema de interferência de ondas. Vejamos o que acontece quando nós temos duas fontes de ondas sobre uma cuba d'água. Esse experimento é tradicionalmente feito usando-se uma cuba d'água e os pontos vermelhos indicam duas agulhas que ficam vibrando sobre a água, produzindo ondas mecânicas sobre a mesma. Veja que as regiões claras e escuras indicam máximos e mínimos das ondas. Vão interagir entre si, gerando máximos e mínimos ao longo do percurso, onde elas se sobrepõem. Os máximos e mínimos são descritos por essas curvas. A região clara indica os pontos onde há uma interferência construtiva, ou seja, onde essas ondas se sobrepõem e se somam, enquanto que as regiões escuras indicam onde há uma interferência destrutiva. Nós temos a fonte 1 e a fonte 2 emitindo ondas que podem ser ondas sonoras ou mesmo luminosas, no caso de ondas eletromagnéticas, e as mesmas estão em fase, ou seja, começam do mesmo ponto, porém percorrem distâncias diferentes. E com isso, temos que há uma diferença de fase entre as fontes 1 e 2 no ponto em questão. Vejam que a onda que partiu da fonte 1 ao chegar no ponto P está numa região chamada de vale da onda, enquanto que a fonte 2 encontra-se numa crista. Aqui temos um ponto de mínimo e aqui um de máximo, aqui representado. E quando eles se somam, há uma interferência destrutiva, ou seja, um ponto de mínimo de interferência. Caso as duas ondas tivessem chegado no ponto P em fase, ou seja, ambas as cristas ou ambos os vales, haveria uma interferência construtiva. Antes de seguirmos, vamos primeiro calcular o comprimento de onda emitido por essas fontes, que é dado por lambda igual a v sobre f, comprimento de onda, velocidade e frequência. Substituindo os valores que temos, chegamos a 340 vezes 10 a menos 3 metros. Mas, ora, haverá um mínimo de interferência quando a diferença de caminho L1 e L2 for igual a meio comprimento de onda, que vai garantir que uma estará no máximo e a outra no mínimo. Então temos aqui que o primeiro mínimo é dado por delta igual a lambda sobre 2, ou seja, 170 vezes 10 a menos 3 metros. Reparem que a curva que indica a posição dos máximos e mínimos não são retas, são hipérboles. E nós vamos precisar usar a equação da hipérbole para resolver o exercício. Em física moderna, há um experimento chamado experimento da fenda dupla, feito com luz. Esse experimento é muito realizado nas universidades para mostrar aos estudantes propriedades ondulatórias da luz. Porém, nesse experimento, a distância entre as duas fontes, ou a distância entre as duas fendas, é muito pequena, comparado com a distância até o anteparo. Nesse caso, é possível fazer uma aproximação que talvez o estudante já esteja familiarizado, conhecida por d seno θ igual à diferença de caminho. Contudo, neste exercício proposto, as distâncias entre as duas fontes sonoras e a distância até o anteparo são distâncias consideráveis, ou seja, uma não pode ser negligenciada em relação à outra. Então não podemos usar essa aproximação. Dessa forma, não nos resta outra escapatória a não ser usar a equação da hipérbole. Aqui está. Então, para resolver o problema, vamos usar esta equação completa sem as aproximações, como o do experimento de fenda dupla, a qual o estudante pode estar familiarizado ou não, e usar a equação completa. Y é justamente a posição que buscamos no anteparo. Delta é a diferença de caminho, 170 vezes 10 a menos 3, sobre 2.
vezes a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes d ao quadrado. O dzão vale 10 metros, 10 ao quadrado. E o dzinho, que é a distância entre as duas fontes, 2 metros ao quadrado, menos 170 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. 170 vezes 10 a menos 3, quando elevarmos ao quadrado, será muito pequeno quando comparado com 4. Reparem que temos 10 elevado a menos 3. Ao quadrado, teremos 10 elevado a menos 6, um número muito pequeno. Então, este termo pode ser desprezado como sendo praticamente zero. 170 divididos por 2, 85. Então, aqui está. Ficamos, então, com 4 vezes 10 ao quadrado, 400, 2 ao quadrado, 4. E este termo, por ser muito próximo de zero, foi desprezado. Temos, então, que y vale 85 vezes 10 a menos 3 vezes 400 sobre 4, 100. E chegamos a 85 vezes 10 a menos 3 vezes raiz quadrada de 101. E, novamente, vamos fazer uma aproximação e dizer que a raiz quadrada de 101 é aproximadamente igual à raiz quadrada de 100. Aqui está, que vale 10. Então, temos aqui 85 vezes 10 a menos 3 vezes 10 dá 85 vezes 10 a menos 2, e que nos dá, como resultado final, 85 centímetros. Questão encerrada.